Boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. É com alegria que nós chegamos à casa do Senhor para juntos adorarmos e bendizer o seu nome. Um pouco cansada, às vezes alguém, um pouco adoentada, mas o fato é que estar na casa do Senhor é um grande privilégio. Então nós nos alegramos, o nosso coração se alegra em poder estar na casa do Senhor para adorá-lo e bendizer. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo número 96. Salmo 96, versículos de 1 a 7. Amém? Diz assim: Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos, o Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Amém? Que nessa noite nós possamos tributar ao Senhor todo louvor, toda honra, toda glória que lhe é devida, Adorá-lo na beleza da sua santidade, como diz aqui, Que grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. O nosso Deus é um Deus grandioso, é um Deus poderoso, e somente Ele é digno de louvor, digno de adoração. E hoje nós nos reunimos aqui para isso, para em comunhão uns com os outros podermos adorar e exaltar o seu santo nome. Amém? Vamos orar ao Senhor nesse momento, apresentar diante dele as nossas vidas. Deus Pai, bendito seja o teu nome. Louvamos o Senhor, ó Deus, pelas nossas vidas aqui hoje, por cada um que está aqui, ó Deus, pelo privilégio que nós temos de poder, ó Deus, estar na tua casa em comunhão com os irmãos. Ó Deus, que privilégio poder nos reunir como igreja do Senhor nesse lugar para adorar ao Senhor, para bendizer o teu nome. Obrigado, Senhor, porque nós temos liberdade de poder estar aqui. Estamos aqui, ó Deus, guiados pelo teu Espírito, ó Deus, com as portas abertas, com liberdade de culto. Ó Deus, quantos, ó Deus, desistem, ó Deus, da caminhada, quantos desistem de poder estar em comunhão, ó Deus, de usufruir dessa maravilhosa comunhão, ó Deus, mas o Senhor nos deu a graça de poder estar aqui nesta noite, por isso louvamos e engrandecemos o nome do Senhor, ó Deus, nós louvamos o teu nome. Obrigado, ó Deus, por todas as bênçãos nas nossas vidas, ó Deus, pela saúde que temos, ó Deus, louvado seja o nome do Senhor. Também somos pecadores e pedimos ao Senhor perdão pelos nossos pecados. Purifique o nosso coração, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor possa se fazer presente no nosso meio, seja bem-vindo no nosso meio. Ó Deus, fale aos nossos corações e receba o nosso culto nessa noite, pois viemos adorar o Senhor. Ó Deus, bendito seja o teu nome. Amém. Amém. Então vamos cantar ao Senhor, vamos adorar o Senhor de todo o nosso coração. Amém? Louvado seja o nosso Deus. Sobre toda a terra tu és o Rei, sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só, meu desejo é: vem reinar em mim, Senhor, reina em mim, com o teu poder.
glória em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Nós, são os nossos
a Ti, Senhor, toda honra, toda glória. Louvado seja Deus. Sim.
Senhor e Rei, santo para sempre. Aleluia. Vamos cantar mais uma canção. Que você vai colocar os seus ouvidos em sua fé. Vamos preparar essa canção com toda a força do nosso ser. Um dia lindo, ao beijo eu encontrar a eterna glória que prometida está. Gozo e alegria eu posso então sentir, pois Jesus Cristo já está por vir. Declare: Jesus virá, outra vez aqui Jesus virá, Jesus virá mais uma vez aqui, e todos juntos em um só louvor, cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Ele veio ao mundo para ser parte da paz. Ele foi tentado e não pecou jamais. A sua vida foi um exemplo de amor. Por isso eu canto, Ele é o nosso Senhor. Jesus virá, outra vez aqui Jesus virá, Jesus virá mais uma vez aqui, e todos juntos em um só louvor, cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Jesus virá, outra vez aqui Jesus virá, Jesus virá mais uma vez aqui, e todos juntos em um só louvor, cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Amém. Ele é o nosso Senhor. Ele virá nos buscar conforme nos prometeu. Amém. Louvado seja Deus. Boa noite, irmãos. Graças a paz. Vamos abrir a palavra do Senhor em Romanos, capítulo 4. A partir do verso número 13. Promessa de Deus se cumpre pela fé. Amém? Romanos 4, a partir do verso 13. Diz assim a palavra do Senhor: a promessa de que seria herdeiro do mundo não veio a Abraão ou a sua descendência por meio da lei, e sim por meio da justiça da fé. Pois se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa, porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei também não há transgressão. Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja garantida para toda a descendência, não somente a descendência que está no regime da lei, mas também a descendência que tem a fé que Abraão teve, porque Abraão é o pai de todos nós, como está escrito: eu o constituí por pai de muitas nações, diante daquele em quem Abraão creu, o Deus que vivifica os mortos
e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe havia sido dito: assim será a sua descendência. E sem enfraquecer na fé, levou em conta o seu próprio corpo, já amortecido, tendo ele quase 100 anos, e a esterilidade do ventre de Sara. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glórias a Deus, estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Assim também isto lhe foi atribuído para a justiça, e as palavras lhe foi atribuído foram escritas não somente por causa dele, mas também por nossa causa, visto que a nós igualmente nos será atribuído, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus o nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. Amém? Vamos orar mais uma vez, agradecendo a Deus e entregando a Ele os nossos louvores. Pai, entregamos a Ti os nossos louvores e pedimos que o Senhor receba como um sacrifício agradável ao Senhor. Ó Deus, também os dízimos e ofertas entregamos a Ti. Foram colocados em forma de gratidão, de culto, também de adoração ao Senhor. Ó Deus, pedimos que o Senhor nos dê, ó Deus, sabedoria e temor ao Senhor para administrar, ó Deus, de forma que agrade ao Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, pedimos que o Senhor fale conosco por meio da Tua palavra. Ensina-nos ainda mais. Ó Deus, em nome de Jesus, nós pedimos assim para o louvor da glória do Senhor. Amém. Amém? Como nós temos visto ao longo destas quintas-feiras, a carta de Romanos é uma das mais profundas explicações do Evangelho em toda a Escritura. Paulo já mostrou nos capítulos anteriores que todos os homens, judeus e gentios, estão debaixo de pecado. Nós vimos isso em Romanos 1. E que ninguém será justificado pelas obras da lei. Nós vimos isso em Romanos 3, o verso 20. A única esperança é a justiça que Deus oferece pela fé em Jesus Cristo. Nós vimos isso também em Romanos 3, a partir do 21 ao 26. E no capítulo 4, Paulo levanta uma questão essencial para os judeus. E quanto a Abraão, nosso pai, ele pergunta: será que Abraão foi aceito por Deus por causa de suas obras ou por causa de sua fé? A resposta de Paulo a essa pergunta que ele mesmo fez, já imaginando que os judeus pudessem fazer essa pergunta, a resposta é clara: Abraão creu em Deus e isso foi lhe imputado para a justiça. Nós vimos isso também em Romanos 4, o verso 3, que foi na última quinta-feira. Isso é fundamental porque Abraão é chamado pai da fé. Ele recebeu de Deus uma promessa grandiosa, que seria pai de muitas nações. Mesmo quando, humanamente falando, isso era algo impossível, pois ele já era idoso, sua mulher também, além de idosa, ainda por cima estéril. Mas ele cria que o Deus que ressuscita mortos, ele era poderoso para fazer aquilo que lhe havia prometido. E Abraão não olhou para si mesmo, mas para Deus que o prometeu. Por isso lhe foi creditado. Por isso Abraão é o pai da nossa fé. Nós consideramos o nosso pai da fé também, porque ele creu contra a esperança e isso foi lhe imputado para a justiça. E agora nós vimos nesse texto, nesses versículos, o 13 ao 25, Paulo mostra que a promessa feita a Abraão não dependia da lei, mas da fé, para que fosse baseada na graça.
E ele mostra aqui que a fé de Abraão é modelo para nós, porque assim como Abraão creu no Deus que dá a vida aos mortos, nós também cremos naquele que ressuscitou Jesus Cristo para a nossa justificação. Essa introdução nos leva a 3 verdades centrais que nós precisamos aplicar nas nossas vidas. Primeiro, a promessa de Deus nunca depende do esforço humano, mas da fé. E fé é o quê? Dom de Deus. É um dom de Deus. A fé verdadeira confia em Deus, mesmo diante do impossível. Porque Abraão creu desse jeito. Abraão, quase 100 anos de idade. Você consegue imaginar algum homem com 100 anos de idade poder fazer algum filho? Você consegue imaginar uma mulher de 90 anos de idade, ainda por cima, estéril, que passou a sua juventude toda tentando ter filhos e não conseguiu ter? Você recebeu a promessa de Deus de que ela teria filho? Ela, por um certo momento, ela duvidou, porque quando o anjo de Deus foi lá avisar que a descendência de Abraão fosse maior do que as estrelas do céu e de que a areia do mar, ela riu. E o anjo: por que você riu? Não, eu não ri, não. Eu não ri. Você riu porque você duvidou naquele momento. Ela imaginou assim: esse velho, e eu velho, eu espero, nunca eu consegui ter filho quando era novo, vou ter filho quando é novo. Mas Abraão creu no Deus que traz à existência as coisas que não existem. A mesma justiça imputada a Abraão é imputada a nós por meio de Cristo Jesus. Martim Lutero dizia: a fé é um poder vivo, ousado, confiante na graça de Deus, tão certo de sua misericórdia que arriscaria 1000 mortes confiando nela. Portanto, irmãos, ao olharmos para esse texto, nós somos convidados a deixar de lado qualquer confiança em obras humanas, em tradições, e afirmar a nossa esperança apenas em Cristo. O cumprimento da promessa feita a Abraão. Abraão olhou para frente, a esperança, crendo que Deus era poderoso para cumprir a sua promessa. Nós olhamos para trás e vimos que isso já se cumpriu em Cristo Jesus. E olhamos para frente na esperança da sua glória. Amém? Portanto, para nós entendermos um pouco esse texto, a promessa não vem pela lei, mas pela fé. Abraão recebeu a promessa de ser herdeiro do mundo, não pela lei, mas ainda não existia lei, mas pela justiça da fé. Abraão viveu num tempo em que a lei ainda não existia, não tinha recebido de Deus essas leis. Portanto, prova-se aqui que não é pela lei, ele foi salvo pela fé, isso foi imputado com justiça. E a lei, na verdade, nós vamos ver lá que a lei suscita a ira, no verso 15 aí, que a gente leu, a lei suscita a ira. Portanto, a lei, nós vamos ver lá em Romanos 3:20 e em Gálatas 3:19, que a lei ela não veio para trazer salvação, mas ela veio para revelar o nosso pecado, a nossa natureza pecaminosa. O princípio é esse: a lei nunca foi dada para salvar, mas para mostrar o nosso pecado. O princípio é esse. João Calvino ele dizia: a lei não produz herdeiros, mas produz acusados. Não dá vida, mas condena. Porque sem transgressão não há lei, ou sem lei não há transgressão. Portanto, o pecado, e quando você recebe todo o pacote da lei, se você descumpre um ponto da lei, você descumpre toda a lei. Portanto, nós não conseguimos cumprir toda a lei, e por isso nós seríamos condenados com a lei, porque a lei revela o nosso pecado. O segundo ponto aqui, que a promessa depende da graça para que seja firme. A fé garante que a promessa seja pela graça, de modo que alcance todos os descendentes de Abraão. E aí a gente viu que Paulo fala sobre judeus e gentios. Ele olha para o judeu e fala: você está fatalmente
condenado ao pecado se não fosse por Jesus Cristo. E ele olha para o gentio, e vocês também. E vocês também. Portanto, Abraão é pai de todos nós pela fé, não por causa da lei, não por causa do cumprimento da lei. É Deus, o Deus em que ele creu, é o que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Qual é o princípio disso? O princípio para nós aprendermos nessa noite é que a promessa é firme porque depende do poder de Deus e não da força do homem. É firme porque depende do poder de Deus. É Deus que opera em nós. É Deus que opera em nós. É Ele quem nos acrescenta fé. É Ele quem nos dá fé. Martin Lloyd Jones ele vai dizer: a base da fé cristã não é a nossa capacidade de crer. Tem gente que vai pensar que é isso, que é a nossa capacidade de crer. Não é a nossa capacidade de crer, mas é o caráter de Deus que promete. Abraão não creu porque ele era um homem melhor. Abraão creu porque quem fez a promessa ele creu porque quem fez a promessa é poderoso para cumprir. Eu não creio porque simplesmente é algo que brota de dentro de mim. Eu creio porque eu sei que quem prometeu é poderoso para cumprir. É poderoso até mesmo para trazer à existência as coisas que não existem. E isso é dado a nós por graça, por misericórdia, não por mérito. Amém? O terceiro princípio que nós vamos aprender, a fé que enfrenta a impossibilidade. O texto diz, do verso 18 em diante, que Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser o pai de muitas nações, segundo lhe havia sido dito. Assim será a sua descendência. Abraão creu contra a esperança humana. Como eu disse, já idoso, Sara, também idosa e ainda por cima estéril, ainda confiou na promessa. Ele olhou para as circunstâncias e ele viu que as circunstâncias eram contrárias, mas ele assim ainda continuou crendo. Ele não olhou aqui, quando ele fala que ele creu, ele não olhou aqui para as suas limitações, mas ele olhou para o poder de Deus. O poder de Deus que opera maravilhas no meio do seu povo. Portanto, irmãos, quando nós olhamos, nós não olhamos com os olhos da fé, nós não olhamos as nossas limitações. Nós olhamos quem é poderoso para cumprir, para fazer. Às vezes nós esperamos um milagre, a gente olha assim. Eu vi a história de uma mulher, não sei porque ela é psicóloga, alguma coisa desse tipo, e ela contando a história de uma filha dela, que ela teve, eu não sei qual foi o problema que a filha dela teve, 6 anos de idade. E ela conta um testemunho. E ela disse que chegou um momento que ela perdeu quase 100% de um pulmão e 30% do outro pulmão. De maneira que não havia esperança nem expectativa de salvação para aquela menina. Diz que a menina ficava tão fraca que ela ficava dias na UTI sem abrir a boca para falar com a mãe porque não tinha força. Diz que a única coisa que ela ficou com mais de 40 dias, a mãe falou, ela disse que nunca tinha mentido para a filha, ela falou, não menti até hoje. Ela falou assim, mãe, a senhora vai me deixar aqui só? Ela falou, não, eu vou ficar lá fora, eu não posso ficar aqui dentro na UTI, mas eu vou ficar lá fora. E aí ela contava que ela passou 40 dias sem tomar banho, e ela foi para lá para fora, e as pessoas iam levar comida para ela, faziam umas vitaminas lá, e dava para ela, mas ela não saía. E o único conforto da filha era perguntar, minha mãe está lá fora? E aí o povo dizia, está lá fora esperando por você. E ela ficava mais tranquila com relação a isso. E aí quando chegou no momento da cirurgia, o médico foi levar e falou, olha, o sinal é se ela sair estubada de lá. Se ela sair entubada é porque não há expectativa de salvação. Pode se preparar porque ela vai entrar em óbito em menos de 24 horas. E ela, na hora que eles deixaram o pai e a mãe levar ela na maca para dentro do centro cirúrgico até a porta, e quando ela ia entrando já no centro cirúrgico, ela chamou a sua mãe e ela falou, peraí, deixa eu ver o que ela quer dizer, porque ela tinha dito que ela não tinha dito nada para a mãe dela. Ela falou, mãe, eu vou morrer. E ela disse que foi a pergunta mais desafiadora, porque ela nunca mentiu para a filha. Ela falou assim, olha, os médicos estão dizendo que você pode morrer.
E aí ela conta um texto da palavra de Deus que diz que onde estiver dois no mesmo propósito, o milagre pode acontecer. E ela falou assim: mas eu estou sozinha, porque os médicos não creem mais, o seu pai já não crê mais, até as mesmas pessoas que estão orando por nós já não creem mais. E ela diz assim: mas eu estou sozinha nisso, e eu precisava de alguém que pudesse crer. Ela falou assim: mas agora são duas, mãe, porque eu também creio. Então pronto, se eu creio e você crê, o milagre pode acontecer. E ela disse que o médico falou o sinal, né, que ela saía desentubada, e o médico, que é ateu, sai chorando por lá de dentro, porque disse que nunca viu tanta vontade de viver daquela menina, que quando tira o tubo, em 5 segundos, aquela menina puxa o ar com tanta força, com tanta vontade de viver, que ele sai chorando e fala: ó, eu sou ateu, mas se você quiser que um dia eu assino um milagre, eu assino. Porque eu mesmo, essa menina me fez questionar a minha vontade de viver, porque eu não sei se eu venho todos os dias com a mesma vontade de viver como essa menina tem. E esse médico conta essa experiência, e ela conta essa experiência que ela teve com a filha dela. Porque Deus traz à existência as coisas que não existem. Mesmo quando a gente olha, quando ninguém mais crê, Deus pode fazer algo superior, algo que não existe. Deus pode fazer, operar o milagre. Amém? E qual que é o princípio? A verdadeira fé olha além das circunstâncias e confia no Deus que é fiel. A verdadeira fé olha além das circunstâncias e confia no Deus que é fiel e é poderoso para cumprir aquilo que prometeu. Amém? Calvino já dizia: a fé é uma firme e certa convicção da bondade de Deus para conosco, pela qual descansamos seguros em sua promessa. Descansamos seguros em sua promessa. Paulo deixa claro para nós que essa fé, a partir do verso 23, que essa fé não foi só para Abraão, que isso foi escrito, mas também para nós hoje também. E as palavras lhe foi atribuído, foram escritas, não somente por causa dele, verso 24, mas também por nossa causa, visto que a nós igualmente nos será atribuída, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, o nosso Senhor. Assim como Abraão, cremos naquele que ressuscitou Jesus, aquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Cristo foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. A fé salvadora se concentra em Cristo, no Cristo crucificado, mas o Cristo ressurreto. O nosso Cristo, ele não continua pregado na cruz. O nosso Cristo, ele não está sepultado. Os seus restos mortais não estão lá. E não foi porque foram roubados, foi roubado, mas ele não está lá porque Cristo ressuscitou. E Paulo vai dizer mais à frente: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Mas aqui, irmãos, há um relato histórico de que Cristo ressuscitou e foi visto pelos apóstolos, foi visto pela comunidade, e muitos daquele lugar foi visto e confirmado. Os escritos aqui não é algo apenas movido pela fé, mas são relatos históricos, comprovados não só pela fé, mas pela história, de que Cristo ressuscitou. Amém? Amém. Cristo não morreu por causa dos seus próprios pecados, mas morreu por causa dos nossos pecados. A sua ressurreição é a nossa absolvição diante de Deus. Se Cristo não tivesse ressuscitado, teríamos fracassado, estávamos perdidos até hoje. Mas porque Cristo ressuscitou para a nossa justiça, Ele ressuscitou para a nossa justificação. Amém? Amém. Portanto, nós devemos aplicar às nossas vidas. Não confie em obras,
ou tradições para ser aceito por Deus. Como Abraão, nós somos justificados somente pela fé. A lei, ela vai mostrar a nossa condenação, mas Cristo nos dá a justiça. É o que nos faz diferente de um ateu, por exemplo. Às vezes eu fico vendo umas entrevistas, às vezes tem uns debates, né? Eu esqueço o nome do pastor, e eles promovem uns debates, e o objetivo não é gerar discussão, mas é para tirar as dúvidas da gente. E tem coisas que se discute e tem um debate lá, e o debate acaba e não se resolve, porque ainda não vai se resolver por tão cedo, e talvez nunca se resolva, porque são centenas de anos de discussão, de concílios, e nunca chegou a uma conclusão de certas coisas. Mas uma coisa está batido o martelo, como a gente diz, batido o prego e virado a ponta, é que nós somos salvos em Cristo. Isso é um dogma, nós não podemos abrir mão disso. Portanto, toda religião que ela quer colocar Cristo mais alguém para nos salvar, a gente tem que ficar esperto. Somente Cristo. A religião que tem as Escrituras mais algumas outras coisas, temos que ficar esperto também, porque só as Escrituras. E isso aqui é importante para nós, porque, irmãos, porque a fé ela não nega a realidade, mas confia no que Deus mas confia que Deus é maior do que ela, do que a realidade. E isso aqui é importante para nós, porque quando a gente olha para o ateu, ele não consegue crer nas Escrituras. O ateu, ele vai, quando a gente fala que Moisés abriu o mar vermelho, ele tocou no mar e o mar vermelho, ele quer uma explicação científica para isso. Ele fala assim, mas não tem como, a molécula da água ela não se sustenta como um muro, sem que haja uma barreira construída. Ele vai querer procurar todos os meios, e ele falou assim, eu preciso ver para crer nisso. Ele quer provas, ele quer argumentos científicos para que isso aconteça. E aí a gente ouve essa mesma palavra, e a gente fala assim, como Deus é maravilhoso. Abriu o mar para o povo de Deus passar em seco, enquanto que os cavalos e cavaleiros de Faraó correram afogados. Isso é fé, irmãos. E sabe o que é maravilhoso nisso? É que ninguém pode arrancar isso de nós. Enquanto o ateu procura um meio de acreditar, científico, argumentos plausíveis para crer, nós apenas cremos. E não há quem tire isso de nós. Se a gente tiver um argumento, a gente absorve, porque existem argumentos históricos que a gente pode usar para mostrar que essas coisas aconteceram. A gente tem argumentos e provas científicas, como por exemplo a Eva mitocondrial, que diz que essa informação genética é passada por todas as mulheres. Portanto, da primeira a todas as mulheres que existem hoje, existe essa mesma informação. E mostra que só tem um tipo, que veio apenas de uma mulher só. Quem é? Eva. É por isso que os cientistas colocaram o nome Eva mitocondrial, porque toda a humanidade veio a partir de uma única mulher. Isso prova o que a Bíblia está dizendo. E a gente crê nisso, e a gente usa isso como argumento, mas se não tivesse prova também, a gente continuaria crendo do mesmo jeito, porque isso é dom de Deus. Os filósofos ateus, ele vai falar assim, eu queria crer, mas eu não consigo. E nós ouvimos isso e cremos. E sabe qual é a maior diferença que faz nas nossas vidas, irmãos? Hoje, olhando para esse texto, é olhar exemplos práticos. Quando nós vemos, enquanto isso eu vinha na Kombi, às vezes a gente vem muito calado, e quando eu estou com o horário avançado, eu venho calado, porque se eu conversar, eu tiro o pé do acelerador. Então eu venho calado, concentrado na pista, e eu acelerando, e eu venho ali às vezes meditando na mensagem, e eu fico lembrando de exemplos, e às vezes eu fico meditando disso. E às vezes, irmãos, aqui vocês viram a alegria que eu tive de ver a minha prima aqui com sua família, e vocês já ouviram e viram aquele dia da minha alegria de ver a minha família toda aqui se reunida, ouvindo eu pregar, participando do culto comigo.
Mas só que às vezes eu olho para a situação espiritual de toda a família e às vezes eu percebo que esse sonho, tem dia que eu penso assim, o sonho está cada dia mais difícil de se cumprir. Mas quando nós olhamos para essa realidade, que a fé ela não nega essa realidade, mas confia que Deus é maior que ela, me faz crer que mesmo diante dessa realidade que eu estou vendo, Deus pode fazer algo sobrenatural. Deus pode converter vidas, converter corações. Portanto, irmãos, quando nós olhamos para as nossas famílias, quando nós olhamos para os nossos, ou um amigo nosso, ou um vizinho nosso, tão querido, que às vezes a gente olha o quanto ele está fatalmente perdido, nós acendemos de novo a chama da esperança de que Cristo é poderoso para fazer, mesmo quando nós olhamos que a situação é difícil, mas Deus pode fazer, e é por isso que a gente ora clamando a Deus para que haja conversão, para que haja transformação, para que haja mudança, crendo que mesmo quando nós olhamos e falamos assim, meu Deus do céu, tem misericórdia, mas Deus é poderoso para fazer. Quando nós olhamos para, às vezes, o cenário de seca, a expectativa é que venha muita chuva esse ano e que venha mesmo, louvado seja o nome do Senhor, mas por vários anos ela prometeu vir também, nunca veio. Mas a gente nos faz ter esperança para buscar a Deus, para Deus ser a nossa provisão, mesmo em tempos de seca, que às vezes as pessoas que moram onde chove muito, eles não compreendem muito, como eu já citei isso aqui, quando eu trabalhava no posto, chegou um grupo de pessoas dentro de um carro, e eles estavam passando pelo Nordeste, passou pela Bahia, aqui passou lá no Napão. Aí ele perguntou ao frentista, o diácono Ignando, perguntou assim, como é que vocês sobrevivem? E aí Ignando falou, não, nós somos adaptados e tal. E quando ele voltou de viagem, tinha chovido e o verde já começava a mostrar. Ele falou, rapaz, aqui já é outro lugar. Porque Deus é o Deus que provê. Deus é o Deus que provê. Deus é o Deus, e Abraão, ele creu quando ele levou seu filho para oferecer como sacrifício a Deus quando Deus pediu. E ele diz, Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. Deus provê. Nós cremos nisso. Essa fé está colocada dentro do nosso coração e ninguém pode arrancar. É por isso que mesmo contra a esperança nós podemos orar para que haja conversões. Mesmo contra a esperança nós podemos orar para que Deus derrame chuva. Mesmo contra a esperança nós podemos ter a certeza que se não houver chuvas, Deus será a nossa provisão. Amém? Amém. Nossa fé tem fundamento em Cristo Jesus. Não é fé na fé, mas é fé num Cristo ressurreto, ressuscitado. Essa ressurreição, irmãos, é a garantia da nossa justificação. Portanto, podemos crer, podemos ter plena confiança. Amém? Amém. Podemos ter plena confiança. Amém? Amém? Essa fé também nos é imputada quando confiamos no Cristo morto e ressuscitado, e que ressuscitou por nós, para que pudéssemos ter vida, e vida com abundância. E essa vida abundante, ela já começa aqui, quando nós temos algo que o mundo não tem, a fé no Deus que traz à existência as coisas que não existem. Amém? Que o Senhor possa estar colocando isso no nosso coração, porque a promessa é pela fé, a promessa é pela fé. Fé no Filho de Deus. Abraão é o nosso modelo. Ele não duvidou da promessa, mas creu em Deus, que cumpre o impossível. Amém? Amém. E essa fé também nos é imputada. É colocada sobre nós quando nós confiamos em Cristo, quando nós confiamos no Senhor. Não no Jesus morto, mas no Jesus ressuscitado para a nossa justiça. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado, Deus, porque a nossa salvação não é pelo cumprimento da obra, não é pelo cumprimento da lei,
mas é pela fé em Cristo Jesus. Somos salvos por fé mediante a fé. E a tua palavra diz que isso não vem de nós, é dom do Senhor. E louvamos ao Senhor, Deus, porque temos essa fé no nosso coração, que nos faz crer no impossível, faz crer piamente na nossa salvação, mesmo nós ainda sendo pecadores. Temos plena confiança, ó Deus, na promessa de salvação do Senhor. Obrigado, Deus, porque isso vem do Senhor. Ó Deus, o mundo vive desamparado porque não tem fé. Vive sem esperança porque não tem fé e sem expectativa porque não tem fé. E nós rogamos, ó Deus, levante pessoas com fé nesse lugar, dentro da nossa casa, no meio da nossa família, na nossa vizinhança, ó Deus, nessas localidades, patos, tanques, ó Deus, pedras, brejeiros, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Levanta pessoas com fé, ó Deus, com a fé do Senhor, na fé no Cristo ressurreto. Ó Deus, não com fé na religião, mas com fé no Cristo que esteve morto, mas que agora vive e reina pelos séculos dos séculos. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, faça isso para o louvor da sua glória. Nós pedimos em nome de Jesus. E que a cada dia nós possamos estar firmados nessa esperança, nessa fé no Cristo ressuscitado. Em nome de Jesus nós pedimos, para o louvor da tua glória, da sua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus os abençoe, em nome de Jesus. Na próxima quinta-feira é provável que seja o pastor que vai trazer ceia. Hoje ele está dando ceia em Ida Cardoso. Mas até lá eu vou estar confirmando com os irmãos, tá certo? Deus abençoe.